Olá, seja bem-vindo a esse sexto estudo, nessa série de estudos sobre a doutrina da aliança. E essa vez nós vamos falar sobre a unidade das alianças divinas, ou podemos dizer em outras palavras, a unidade da aliança divina nas várias administrações ou dispensações daquela aliança. E no mundo evangélico de hoje, a descontinuidade entre as várias alianças nas Escrituras é enfatizada, especialmente quando o assunto da relação entre a antiga aliança e a nova aliança é discutida. Há muito mais ênfase nas diferenças entre essas duas dispensações do que nas semelhanças. Nesse episódio, eu quero começar uma discussão sobre os elementos das alianças que mostram a unidade que existe na forma em que Deus se relaciona com o seu povo. É verdade que um elemento de novidade aparece cada vez que o Senhor Deus começa uma nova fase no seu relacionamento com o seu povo. Há distinções, há desenvolvimentos entre as alianças, mas também há uma unidade básica entre as alianças ou dispensações da aliança. A evidência das Escrituras nos mostra claramente a unidade das alianças bíblicas. Em primeiro lugar, nós vamos discutir a unidade estrutural das alianças divinas. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre a unidade temática nas alianças. Então, para começar, a unidade estrutural. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver uma unidade entre os pactos abraâmico, mosaico e davídico. Os pactos com Abraão, Moisés e Davi. Cada aliança se baseia no relacionamento anterior, continuando a ênfase básica estabelecida anteriormente. Existe uma unidade de experiência histórica em primeiro lugar. Então há uma unidade nos pontos de inauguração das alianças. Nós vamos ler agora Êxodo capítulo 6, versículos 2 a 8. Êxodo 6, 2 a 8. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. O que é que nós vemos aqui? Em primeiro lugar, nós vemos que Deus fez uma aliança com os patriarcas. Ele havia prometido a terra de Canaã a eles. E por causa dessa promessa, ele agiu soberanamente no tempo de Moisés para libertar Israel, seu povo, da escravidão no Egito. Em segundo lugar, Deus chamou Abraão de Ur e declarou todas as promessas que pertenciam à aliança, em Gênesis capítulo 12. Mas foi somente algum tempo atrás que ele instituiu o vínculo com o patriarca Abraão formalmente, em Gênesis capítulo 15. Em terceiro lugar, Deus designou Davi como o rei ungido de Israel antes que o relacionamento pactual foi oficialmente inaugurado. 1 Samuel 16, versículo 12. 2 Samuel 7, versículo 1. E, em quarto lugar, pelo ministério dos milagres e sinais de Cristo, o reino da aliança de Deus chegou. Mas a inauguração formal da era da nova aliança só ocorreu após esse período de antecipação histórica das realidades que a aliança assegurou.
Nós lemos em Lucas 22, versículo 20. Então, nós vemos uma continuidade no ponto de inauguração de cada aliança e a antecipação das coisas por vir. As relações de Deus com Israel no Egito, antes do Sinai, foram uma antecipação histórica da aliança mosaica. A refeição da aliança, a Páscoa, foi instituída em associação com o Êxodo e não com os eventos no Sinai. As promessas da aliança abraâmica proporcionam o ímpeto histórico para a instituição da aliança mosaica. E os eventos associados imediatamente com a inauguração da aliança no Sinai claramente se conectam à libertação do Egito, que precedeu a Assembleia Formal. Por causa das promessas de Deus a Abraão, ele libertou Israel da escravidão no Egito. Tanto as palavras de Deus a Davi, como a resposta de Davi ao Senhor, falam sobre a experiência da libertação de Israel do Egito por Deus como povo para si. O Deus que institui a sua aliança com Davi é o mesmo Deus que fez subir os filhos de Israel do Egito. 2 Samuel 7, versículos 6 e 23. Vamos ler esses versículos. 2 Samuel 7, 6 e 23. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, diz Deus. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações a seus deuses, diz Davi, em resposta a Deus. Também vemos a unidade da experiência histórica. Um aspecto dessa unidade estrutural é essa unidade da experiência histórica, que nós vemos claramente nesses exemplos. Os pontos cruciais na inauguração das alianças sob Moisés e Davi refletem a continuidade das alianças. O próximo ponto é que a história da vida sob as alianças também mostra a unidade. Em Êxodo, capítulo 32, 13 e 14, Moisés baseia a sua súplica, a sua oração pela misericórdia de Deus diretamente nas promessas da aliança abrâmica. Êxodo 32, 13 e 14. Moisés diz: Lembre-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. O cumprimento da promessa quanto à posse da terra ocorre depois que o pacto da lei mosaica foi instituído. Isso claramente apoia o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, versículo 17. A lei, chegando 400 anos depois, não podia anular a promessa. O pacto davídico não anulou ou interrompeu a aliança mosaica. Há continuidade. E há três fatores que mostram essa continuidade. Primeiro, a monarquia de Israel move-se para a centralização do culto e do governo, o que foi uma consequência da legislação mosaica, o pacto mosaico, quanto um santuário centralizado, que lemos em Deuteronômio 12. Em segundo lugar, a canção de Davi, em 1 Crônicos, capítulo 16, 14 a 18, mostra essa continuidade, onde Davi canta: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã, como quinhão
da vossa herança. A devastação nacional de Israel pode ser entendida apenas em termos de aliança ou da aliança mosaica, especialmente as maldições da aliança, em Deuteronômio 28. Por exemplo, mas não limitado a versículos 64, 65, Deuteronômio 28, 64 e 65, nós lemos: O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre essas nações descansarás. Nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. No próximo episódio, no próximo estudo, nós vamos continuar nossa discussão sobre essa unidade nas alianças, entre as alianças ou as manifestações da aliança divina com o seu povo. E nós vamos falar sobre a unidade na administração genealógica das alianças. Até a próxima vez.